O fedor a sangue antigo agarra-se para sempre às narinas quando o inalamos durante tempo suficiente. Infiltra-se nos poros da pele, mistura-se com o suor que escorre pela testa, torna-se parte de nós de formas que nem sabão nem água conseguem apagar. Eu sei disto porque convivi com esse cheiro há 3 anos, 7 meses e 16 dias. Todas as manhãs acordo com ele, todas as noites adormeço ao som dele. É o perfume dos condenados, e eu sou um deles. O meu nome era Varric Soul. Digo era porque nomes, tal como a esperança, são luxos que o abismo não permite. Aqui, nas entranhas podres de Hive Mortius, sob camadas de ferrugem e destruição, sou apenas o número 749. Os algarismos marcados no meu antebraço dizem à multidão em quem apostar, a quem aplaudir, a quem ver morrer. Não lhes contam que outrora serviu Deus Imperador com honra. Não lhes contam que defendi a linha em Vrax quando os hereges saíram aos berros das suas trincheiras. Não lhes contam que fui galardoado 3 vezes por bravura, antes de um instante de fraqueza, arruinar tudo o que eu tinha sido. O subcolmeia é para onde o Império envia os seus erros para apodrecerem. Não só os criminosos e os mutantes, embora as trevas fervilhem de ambos. Não, o subcolmeia é para onde mandam os soldados que viram demais, que questionaram em excesso, que hesitaram quando a hesitação equivalia à clemência. Dizem a si mesmos que é justiça. Dizem a si mesmos que é essencial. O que não se dizem, o que não suportam admitir, é que locais como este existem não apesar do Império, mas graças a ele. A arena de combate é um círculo escavado em rocha antiga e reforçado com chapas de metal corrugado. As paredes erguem-se 12 metros de altura, coroadas por arame eletrizado que crepita com ameaça constante. O chão está manchado de escuro com o sangue de milhares que pereceram aqui antes de mim. Os seus instantes finais reduzidos à diversão para os cidadãos ricos que descem dos níveis superiores para nos verem despedaçar uns aos outros. Eles instalam-se em cabines climatizadas, bebendo Amazec e fazendo apostas enquanto nós sangramos para o seu entretenimento. As multidões adoram o espetáculo, adoram ver um homem transformado em fera, ver a civilização despojada camada por camada até restar só o animal. Gritam mais alto quando os ossos partem, quando a carne rasga, quando os olhos de um lutador reviram e mostram apenas o branco. Vieram para assistir à degradação, para ver os seus piores temores sobre a humanidade confirmados da forma mais crua possível. E nós damos-lhes o que desejam porque não temos alternativa, porque o outro caminho é morrer à fome nas celas sob a arena, porque mesmo esta paródia de vida é ainda vida. Disputei 17 combates, matei 9 homens, já não durmo bem. Os mestres da arena compreendem a alquimia da violência melhor do que qualquer boticário entende a cura. Sabem precisamente quanta dose de estimulante injetar na corrente sanguínea de um lutador para o tornar feroz sem o tornar tolo. Sabem que misturas de drogas de combate amplificam a fúria mantendo o controle motor suficiente para tornar a luta cativante. Sabem como forçar os corpos humanos para lá dos seus limites naturais, como nos tornar mais velozes, mais robustos e mais irados do que o imperador nos destinou a ser. As drogas ardem ao atingirem as veias, sentem-se como fogo líquido a correr pelo organismo, acendendo cada terminação nervosa e aguçando a visão como a mira de uma arma laser. O coração bate como um bombardeamento de artilharia e os músculos inundam-se de força sobrenatural. A dor de feridas antigas desvanece. O medo da morte vira um sussurro remoto. Tudo o que resta é o impulso de ferir, de quebrar, de aniquilar seja o que for que se mexa à nossa frente. Mas as drogas não são o pior. O pior é quão bem nos fazem sentir. A minha cela mede 2 metros por 3 metros de metal enferrujado e desespero. As paredes choram condensação com cheiro a refrigerante industrial e dejetos humanos. Uma enxerga estreita ocupa uma parede, o seu colchão fino manchado com substâncias que prefiro não nomear. Um balde de metal serve de latrina e de lavatório. A única luz provém de um iluminador piscante que banha tudo em tons âmbar doentios. Partilho este espaço com Korgoth, um ex-cobrador de gangues, cujo braço esquerdo foi substituído por uma prótese mecânica rudimentar após perder o original a um machado de corrente no seu 3º combate. O implante é uma coisa primitiva, cheia de engrenagens rangentes e hidráulicos expostos, mas atinge como um martelo de potência quando ele cerra o punho. Korgoth não fala muito. Nenhum de nós fala. As palavras são outro luxo que a arena nos rouba. Quando se sabe que amanhã se pode ser forçado a matar o homem que dorme a 3 metros de distância, a conversa torna-se um esforço inútil.
O horário de alimentação é planeado para nos manter fracos o suficiente para dominar, mas robustos o suficiente para lutar. Papa rala 2 vezes por dia. Barras de proteína com sabor a serragem, água com o travo metálico de filtros de reciclagem, o bastante para sobreviver, o bastante para odiar. Os mestres da arena sabem, os lutadores famintos são os mais ferozes, e os ferozes oferecem o espetáculo mais intenso. Entre as refeições, aguardamos. Percorremos os limites apertados do nosso ser como bestas enjauladas, precisamente o que nos transformamos. Atentos aos ruídos da arena pelas paredes finas, o rugido das multidões, o entrechoque das armas, os berros dos agonizantes. Às vezes, esses berros prolongam-se por horas, reverberando pelos corredores até se fundirem na própria estrutura do lugar. Esforço-me por não recordar a minha vida anterior, o regimento que me expulsou, a família que nunca mais verei. Essas recordações são veneno aqui, enfraquecem-nos, fazem-nos vacilar. Na arena, vacilar é morrer, e a morte é o único escape que não exige autorização. Os anúncios das lutas surgem em intervalos imprevisíveis através de altifalantes vox rangentes fixados nas paredes dos corredores. Uma voz mecânica, desprovida de qualquer sentimento, proclama números. Quando o teu número é invocado, tens 10 minutos para te preparares, 10 minutos para enfaixar as mãos, esticar os músculos doridos de dormir sobre metal, engolir o terror que sobe a garganta como fel. Aprendi a distinguir os sons que diferentes combates produzem. Os embates rápidos e brutais quando lâmina colide com lâmina, as prolongadas refregas exaustivas quando 2 guerreiros aumentados se esforçam por demolir um ao outro até a submissão. Os ruídos úmidos e nauseantes quando alguém com garras defronta quem não as tem. Cada forma de violência tem o seu compasso próprio, a sua assinatura sonora de sofrimento. Os piores sons são os que cessam de forma abrupta. Significam que alguém pereceu mais depressa do que a multidão desejaria. Nesses casos, os mestres da arena castigam o sobrevivente privando-o de comida ou água. Querem que compreendamos que o nosso fim não é meramente vencer, mas divertir. Somos artistas num teatro de brutalidade, e como todos os artistas, devemos conceder ao público o que ele anseia ver. A minha primeira contenda foi contra um mutante cujo rosto se fundira numa massa de tecido cicatrizado e osso descoberto. Os seus braços eram desproporcionalmente longos para o corpo e terminavam em garras que reluziam como metal polido. A multidão aplaudiu ao vê-lo, não por anteverem a sua vitória, mas porque sabiam que o seu aspecto me aterrorizaria. Desejavam observar um ex-guarda imperial a perder o controlo pelo pânico antes de ser despedaçado por algo saído dos pesadelos mais sombrios da humanidade. Mas não perdi o controlo. Não gritei. Recordei o meu treino, as lições incutidas ao longo de anos ao serviço do trono. Esperei que ele avançasse, desviei-me no último instante e enterrei o punho na sua traqueia com força suficiente para esmagar. Ele expirou asfixiado no próprio sangue enquanto a multidão vaiava a decepção. O mestre da arena enfureceu-se. Esperava um espetáculo e obteve apenas eficácia. Naquela noite, duplicaram a dose de drogas para o combate seguinte, garantindo que eu seria mais selvagem, mais cativante. Queriam ver-me transformar-me na besta que julgavam habitar sob a minha pele. A segunda luta demorou mais. O meu adversário era outro ex-guarda, um homem cujos olhos exibiam o mesmo vazio oco que eu via no meu reflexo. Rodeamo-nos mutuamente por quase 10 minutos, nenhum disposto a atacar, ambos cientes de que só um sairia dali. A multidão impacientou-se. Começaram a atirar detritos para a arena. Por fim, o mestre ativou as coleiras de choque que todos usamos. A corrente elétrica prostrou-nos de joelhos, obrigando-nos a combater ou sucumbir à dor. Quebrei-lhe a mandíbula com o primeiro soco e as costelas com o segundo. Ele conseguiu abrir-me um corte sobre o olho antes de eu lhe rodear o pescoço com as mãos. Apertei até sentir o osso do pescoço partir, mantendo a pressão mais tempo para confirmar a morte. Ao soltá-lo, o corpo caiu na areia manchada com um som como o de carne a tombar. A multidão exultou. Tinham enfim presenciado o que procuravam. Após o combate, enquanto regressava à cela com sangue fresco nas mãos e os estimulantes ainda a ferverem no meu corpo, dei-me conta de que algo mudara no meu interior. O homem que hesitara em executar um herege ferido em Vrax, aquele cuja fraqueza de misericórdia o condenara a este inferno, desaparecera. No seu lugar erguia-se algo mais endurecido,
algo que dominava a aritmética da sobrevivência nos seus termos mais elementares: matar ou ser morto, divertir ou passar fome, tornar-te no que eles exigem ou perecer como és. Escolhi viver. Imperador, perdoa-me, escolhi viver. O posto médico da arena de combates não visa curar, mas assegurar que os feridos regressem ao ringue. Os cirurgiões servitor operam com precisão maquinal, cosendo feridas com fio que parece arame, injetando supressores de dor que duram o tempo exato para te levarem de volta à luta. Não se preocupam com o teu bem-estar ou saúde a longo prazo. Importa-lhes apenas que possas erguer-te, manejar uma arma, sangrar para o prazer alheio. A minha terceira luta foi contra Brass Knuckles Molek, um ex-líder de gangue. O líder da arena era um brutamontes, cujas mãos haviam sido trocadas por próteses metálicas grosseiras, cravejadas de espigões afiados. Cada dedo funcionava como uma arma letal e cada soco representava uma sentença de morte em potencial. A multidão idolatrava-o porque ele combatia como uma engrenagem implacável, metódico e selvagem, partindo os ossos dos adversários um a um até que implorassem pelo fim. No entanto, as máquinas são previsíveis. Eu descobrira isso nos meus dias na guarda, enfrentando as construções hereges que assolavam os mundos fronteiriços. As máquinas obedecem a rotinas fixas, elas dependem de algoritmos, não de instinto. Molek era poderoso e veloz, mas atacava sempre da mesma forma, esquiva à esquerda, golpe à direita e assim sucessivamente até o oponente cair imóvel. Deixei que ele se iludisse com a vitória nos primeiros 5 minutos do nosso embate. Absorvi os seus murros, senti os espigões de metal rasgarem a minha pele, permiti que o sangue escorresse abundantemente para aplacar a sede de espetáculo da plateia. Quando ele se encheu de soberba, começando a pavonear-se perante o público, quebrei o seu esquema. Desviei-me para tirar à direita em vez da esquerda. Agarrei o seu braço pelo cotovelo e torci-o para trás até o osso trespassar a carne. Ele berrou. A multidão vibrou. Enterrei o joelho na sua cara e ouvi o nariz estalar como vidro ordinário. A triunfo, garantiu-me rações mais decentes por uma semana e uma cela só para mim. Prêmios modestos, mas na fossa, as conquistas mínimas são as únicas ao alcance. Aproveitei o isolamento para tramar planos, refletir, evocar quem eu fora antes de este inferno iniciar a sua obra corrosiva de metamorfose. Contudo, essas recordações pareciam cada vez mais remotas, como relatos alheios sobre a existência de outrem. Os mestres da fossa vigiavam-me com atenção desde a minha terceira vitória. Reparavam no meu talento para entreter o público sem sucumbir. Começaram a enfrentar-me a rivais mais perigosos, guerreiros equipados com armas superiores, melhorias cibernéticas, implantes de combate que levavam o corpo humano ao limite do colapso. Cada duelo visava forçar-me além dos confins, despojando outra fatia do homem que outrora eu era. O meu quarto antagonista era uma mulher conhecida como Scar Chain, cujos braços se enrolavam em chicotes eletrificados, capazes de fender a carne como lâminas em brasa. Ela deslizava como uma bailarina, elegante e mortal, convertendo a ferocidade em arte hipnótica que cativava os espectadores. Observá-la em ação era como presenciar um predador em folguedo, belo e aterrorizante na mesma proporção. Os chicotes elétricos deixaram marcas de queimadura no meu peito e nas costas, sulcos finos de pele carbonizada que sangravam profusamente sobre a areia. A cada impacto, a corrente elétrica provocava contrações nos meus músculos, dificultando a precisão, transformando cada gesto num ato de pura tenacidade. Mas a dor é mestra e eu absorvera as suas lições a fundo. Esperei que ela se estendesse demais, que se entregasse por completo a um assalto que a expunha por instantes. Quando surgiu a brecha, segurei um dos chicotes com a mão nua, suportando o choque abrasador, e puxei-a para perto. O meu punho livre acertou-lhe na traqueia antes que pudesse reagir. Morreu em segundos, mas a audiência perdoou o desfecho breve, fascinada pela graça letal do seu estilo. Na minha 7ª contenda, já não me reconhecia no espelho. As substâncias que me injetavam antes de cada luta começavam a imprimir traços irreversíveis no meu organismo. Os músculos tornaram-se compactos e tensos, os reflexos afiaram-se para além do comum humano. Os olhos ganharam um brilho predatório que persistia entre os embates. Eu transformava-me em algo superior e inferior ao humano ao mesmo tempo. A multidão também me identificava. Gritavam o meu número ao entrar no círculo não por laços afetivos, mas por gratidão à carnificina que eu prometia.
Conquistara fama pela crueldade inventiva, por descobrir métodos inéditos de fraturar o corpo humano, por elevar o assassinato a espetáculo que saciava as suas ânsias mais sombrias. O 8º combate foi contra um ex-árbitro ciberneticamente potenciado, cujos membros haviam sido substituídos por acessórios armados. O braço esquerdo terminava numa lâmina serra giratória, o direito num canhão de múltiplos tubos que disparava balas flechete para devastar tecidos. A plateia antecipava uma execução sumária, o triunfo do armamento avançado sobre a carne rudimentar. Mas eu aprendera a deslocar-me de modo distinto. As drogas reconfiguraram o meu sistema nervoso para captar dados em ritmo acelerado, detetando sequências de movimentos que escapavam aos humanos normais. Previa a trajetória das suas armas antes mesmo de as acionarem, explorando as falhas nos seus reflexos artificiais onde o instinto natural outrora supria. Avancei rasteiro e veloz, abaixo da curva da serra, obrigando-o a alvejar as paredes da arena em vez do meu corpo. Ao aproximar-me, enterrei os 2 punhos no seu tronco com força para implodir a caixa torácica. As próteses prolongaram a sua agonia para lá do que a carne aguentaria, mas até as máquinas cedem sob pressão esmagadora. A aclamação da multidão injetava-se em mim como mais uma toxina. Os seus aplausos nutriam uma escuridão que se enraizara no meu peito. Algo que murmurava que este era o destino para o qual eu fora destinado desde sempre. Não proteger o império, não perecer pela glória do imperador, mas assassinar pelo divertimento daqueles que nunca empunharam uma arma ou carregaram o peso do dever. Eles ansiavam ver a civilização despida, observar um homem transformar-se num monstro. E eu concedia-lhes precisamente o que almejavam. Nos intervalos entre as combates, comecei a compreender a economia da arena. Os visitantes abastados dos níveis superiores da colmeia apostavam somas avultadas nos resultados, mas o verdadeiro fluxo de dinheiro passava pelo comércio ilegal de estimulantes e pela venda de gravações das lutas a outros planetas. Não éramos meros entretenimento. Éramos mercadorias colhidas para lucro. A nossa violência era embrulhada e difundida pela galáxia, propagando a contaminação da degradação a locais que ignoravam o interior de uma subcolmeia. Os mestres da arena fomentavam rivalidades entre os combatentes, pois o ódio pessoal gerava espetáculo superior. Contavam a um lutador que outro falara mal dele, ou mandavam roubar a comida, ou prometiam recompensas exclusivas a quem proporcionasse a vitória mais selvagem. Sabiam que homens que se detestam combatem com uma fúria que nem as drogas conseguem imitar sozinhas. Contudo, alguns de nós começaram a desvendar as suas manipulações. Korgoth, o meu companheiro de cela, recusava-se a reagir às provocações, respondendo às tentativas de o enfurecer com um silêncio estoico. Outros seguiram o seu exemplo, estabelecendo um código informal de conduta que salvava os farrapos de dignidade que nos restavam. Não permitiríamos que nos convertessem por completo em bestas, independentemente do que nos injetassem nas veias. Esta resistência não passou despercebida. Os mestres da arena começaram a isolar os rebeldes, confinando-os em celas exíguas, diminuindo as rações, enfrentando-os aos adversários mais letais ao dispor. Pretendiam quebrar-nos um a um, já que não conseguiam corromper-nos em conjunto. Queriam demonstrar que a sua visão da humanidade era a verdadeira, que por baixo da fachada éramos todos feras primitivas à espera das condições certas para emergir. O meu 9º combate foi contra Grimjaw Krell, um ex-legionário penal cujo rosto fora reconstruído com placas metálicas e crânios servos incrustados no crânio. As modificações permitiam-lhe ligar-se diretamente aos sistemas de armas, convertendo-o numa plataforma de artilharia viva capaz de coordenar fogo com precisão sobre-humana. A multidão idolatrava-o por ele encarnar a união entre carne e máquina, o futuro da evolução humana aos seus olhos, mas eu combatera ao lado de homens como Krell durante o meu serviço. Conhecia as fraquezas da sobreaugmentação. A forma como substituir carne por metal gera novas vulnerabilidades ao eliminar as antigas. Crânios servos necessitavam de manutenção. Placas metálicas podiam amolgá-las. Interfaces disruptíveis com interferência elétrica adequada. Despendi os primeiros minutos da nossa luta a esquivar-me aos seus disparos, mantendo-me em movimento, obrigando-o a seguir os meus passos enquanto analisava os seus padrões. Ao detetar os pontos fracos nas suas augmentações, ataquei com precisão cirúrgica. Um soco no suporte do crânio servo desativou os seus sistemas de mira.
Um pontapé na junta do joelho dobrou o reforço metálico o suficiente para restringir a sua agilidade. Uma vez comprometido, eliminá-lo reduziu-se a uma questão de tenacidade. A reação da multidão à minha vitória foi distinta desta feita. Onde outrora aplaudiam o sangue e o espetáculo, agora pareciam valorizar a habilidade técnica na desmontagem de um oponente superior através de saber e paciência. Eu evoluíra de mero animador para artífice da violência e eles percebiam a diferença. Mas o reconhecimento trazia um custo. Quanto mais competente me tornava, mais perigosos se avolumavam os meus rivais. Os mestres da arena esgotavam os lutadores convencionais capazes de me desafiar, o que significava que em breve introduziriam ameaças verdadeiramente exóticas. Criaturas xenos capturadas em mundos fronteiriços. Abominações tocadas por demônios de cultos do caos, entidades que existiam para lá dos limites normais do combate humano. Esforcei-me por não imaginar no que me transformaria ao defrontar tais seres. O homem que eu fora preferira morrer a confraternizar com o alienígena e o herege. Mas esse homem já morrera, consumido devagar por drogas, violência e a erosão progressiva de todos os princípios que outrora considerara sagrados. O que restava era algo mais pragmático, mais flexível, mais disposto a fazer o que a sobrevivência exigisse. Os outros combatentes começaram também a olhar para mim de modo diferente, alguns com admiração pela minha destreza, outros com o temor reservado a predadores perigosos demais para se aproximarem. Tornara-me numa entidade que reconheciam, mas não podiam definir, um híbrido de soldado e selvagem que funcionava por regras incompreensíveis para eles. Korgoth foi o primeiro a verbalizá-lo. Estávamos deitados nas nossas camas após a ceia noturna, escutando. Aos sons distantes de outra briga que ecoavam pelas paredes do corredor, ele murmurou para curar a escuridão. Já não fazes parte de nós, disse em voz baixa. Tornaste-te noutra coisa qualquer. Quis contestar, afirmar que continuava a ser o mesmo homem condenado a este inferno há 3 anos, mas as palavras não saíam, pois os dois sabíamos que seriam pura falsidade. O fosso cumprira a sua tarefa na perfeição. Pegara num guarda fracassado e moldara-o no que o Império jurava precisar. Uma arma sem remorsos, um assassino sem limites, alguém capaz de ver a civilização em chamas e sentir apenas um interesse frio e profissional. Essa noção devia ter me aterrorizado. Em vez disso, parecia um regresso à casa. A manhã da minha 10ª luta surgiu com a mesma precisão mecânica das anteriores, mas havia algo no ar que soava alterado. Os estimulantes habituais de pré-combate ardiam com mais força nas minhas veias. O rugido da multidão trazia um tom de expectativa que me irritava os dentes, e os mestres do fosso andavam com uma urgência cautelosa, como quem se prepara para um evento marcante. Tinham vindo construindo para este instante durante meses. Percebi que cada triunfo, cada exibição de ferocidade calculada, cada avanço na minha técnica de combate, tudo convergia para este clímax. A 10ª luta não era só mais um embate. Tratava-se de uma cerimônia de graduação, um exame final na arte da violência que decidiria se eu fora realmente alterado ou apenas adestrado. O meu adversário surgiu da entrada oposta como um pesadelo encarnado. Chamavam-lhe o escultor de ossos, embora duvidasse que esse fosse o seu nome verdadeiro. Metade do corpo era a anatomia humana original, marcada e retorcida por décadas de batalhas. A outra metade era uma fusão ornamental de metal e implantes ósseos, cultivados em vez de implantados, originando uma simbiose entre o orgânico e o artificial que o fazia parecer uma heresia ambulante contra a forma humana. O braço esquerdo fora substituído por algo que parecia o membro de um enorme artrópode, com placas quitinosas e articulações que se dobravam em ângulos nunca sonhados pela natureza humana. O crânio abrira-se para acomodar lóbulos extras de tecido cerebral, massa cinzenta de origens que eu preferia ignorar, resultando numa caveira que se projetava de forma grotesca sobre os olhos. Ao caminhar, os pés produziam ruídos de clique no chão da arena, garras raspando a pedra a cada passo. A multidão adorou-o de imediato. Ele encarnava tudo o que eles queriam ver, destilado na sua essência mais pura. O total abandono das fraquezas humanas, a aceitação de qualquer alteração precisa para a vitória. Era o que imaginavam tornar-se se tivessem a ousadia para tal metamorfose, embora a ousadia nada tivesse a ver com isso. O que levava os homens a esses excessos não era valentia, mas desespero. A mesma força que esculpira pedaços da minha própria alma até restar apenas o combatente.
O escultor de ossos observou-me com olhos desprovidos de qualquer reconhecimento ou compaixão. Qualquer humanidade que outrora tivera fora removida cirurgicamente, tal como a carne original. Via-me não como outro condenado a este lugar, mas como matéria-prima a ser reconfigurada pela sua visão artística. A multidão viera assistir ao seu labor, ver como exercia a arte sobre tela viva. Mas eu aprendera a olhar para além das modificações superficiais, identificando os padrões subjacentes, tanto na biologia como na mecânica aprimorada. O escultor de ossos impressionava, mas era instável. O tecido cerebral adicional tornava-o imprevisível, mas não necessariamente mais inteligente. O membro artrópode dava-lhe alcance e força, à custa da exatidão. Era uma obra-prima de alteração corporal, concebida para aterrorizar em vez de otimizar. O combate iniciou-se sem fanfarra. O escultor de ossos avançou com a arrogância de quem nunca encontrara par. O membro augmentado cortava o ar em arcos pensados para partir ao meio o que quer que tocassem. Enfrentara oponentes parecidos antes, guerreiros que apostavam em vantagens físicas esmagadoras para tapar lacunas táticas, e sabia como reagir. A distância era a minha aliada. Mantive-me fora do seu alcance, obrigando-o a esticar-se em cada assalto, analisando o compasso dos seus gestos enquanto a multidão berrava por sangue. O tecido cerebral extra deixava-o errático, levando-o a trocar de táticas a meio do embate de formas que o confundiam a si próprio. Comecei a detetar as brechas nas suas defesas, os instantes em que os reflexos aumentados atrasavam-se face aos instintos modificados. Quando ataquei, foi com precisão cirúrgica. Um pontapé na junta do joelho augmentado desequilibrou-o. Um soco na caixa torácica alterada acertou na junção onde o metal se unia ao osso e explorou a fragilidade ali. Ele cambaleou, um lampejo de espanto a cruzar as feições deformadas, e eu avancei na vantagem antes que se recompusesse. O membro artrópode era potente, mas desajeitado. Ele lançou o golpe na minha direção, mas agarrei-o pela articulação do cotovelo e forcejei com uma torção que o osso não estava preparado para suportar. O estalo que ecoou quando partiu era algo saído de um pesadelo anatômico, uma ruptura úmida que misturava osso, metal e qualquer coisa indefinível. Gritou então, um berro com ecos que nenhuma garganta humana devia conseguir emitir. O tecido cerebral extra processava os impulsos de dor de forma a amplificá-los, transformando ferimentos em tormentos que o deixavam inoperante. Aproveitei o instante de paralisia para concluir o assalto, cravando o punho no ponto onde o crânio alterado se ligava à coluna original. O impacto cortou os fios entre o cérebro modificado e o sistema nervoso. Desabou como uma marioneta com cordas cortadas, contorcendo-se em espasmos enquanto sinais contraditórios corriam pelas melhorias que já não se reconheciam como partes do mesmo ser. A multidão calou-se por um segundo, digerindo o espetáculo. Depois, os aplausos irromperam, mais intensos e prolongados do que qualquer outro que eu tivesse ouvido. Não celebravam só a minha vitória, mas o estilo dela. Não me limitara a vencer o escultor de ossos, mostrara domínio sobre a ideia mesma de aprimoramento. Provara que astúcia e método podiam superar alterações e deformidades, mas o seu entusiasmo soava vazio, como o sussurro do vento em conchas ocas. Cada ovação era um prego no caixão do que restava de humanidade em mim. Prova de que eu me tornara precisamente o que este lugar fora construído para forjar. Já não lutava pela sobrevivência. Lutava pelo divertimento de quem via a minha degradação como a sua ascensão. Os mestres da arena ficaram satisfeitos com o resultado. Viam lucros na minha transformação, chances de vender as minhas capacidades a públicos cada vez mais ricos e cínicos. Nessa noite, transferiram-me para aposentos melhores, uma cela com mobília de verdade e água limpa, prêmios pelo trabalho feito. Começaram também a traçar o meu próximo estágio de evolução. Diálogos que captei através de paredes finas mencionavam reforços farmacêuticos, cirurgias e alianças com outros circuitos de combates no setor. Eu valia agora, um produto testado que garantia retornos no investimento. Falavam de mim como estrategas militares analisam sistemas de armas, avaliando forças e possíveis melhorias com frieza clínica. Tornara-me um objeto, não uma pessoa. Propriedade, não prisioneiro. O sono veio com dificuldade nessa noite. Os estimulantes usados na luta 10 eram mais fortes do que as misturas anteriores, feitos para forçar a fisiologia humana para lá dos limites normais, sem comprometer a lucidez precisa para combates elaborados. O meu sistema nervoso parecia fio descascado,
hipersensível a cada ruído e tremor nos submundos à volta. Mas não eram as drogas que me impediam de dormir, era a percepção de que gostava do que me tornara. As semanas após a vitória sobre o escultor de ossos alteraram a minha rotina. Comida superior, pausas mais longas, acesso a equipamentos de treino negados aos lutadores menos afortunados. Os mestres da arena investiam no meu progresso contínuo, preparando-me para rivais e cenários que exigiam mais do que mero instinto de preservação. Introduziram-me também ao lado social do circuito de lutas, a rede de mecenas abastados e organizações criminosas que financiavam operações como esta pelo setor. Exibir-me-iam perante potenciais financiadores como um troféu vivo, exemplo do que dinheiro e química podiam lograr ao moldar matéria humana com a devida ferocidade. Os mecenas eram como os imaginara. Homens e mulheres débeis que nunca empunharam armas, que ignoravam o peso da responsabilidade ou a dor do fracasso, que viam a brutalidade como distração porque a conheceram apenas como obrigação. Referiam-se aos lutadores como se fôssemos gado, julgando o nosso potencial reprodutivo e debatendo alterações que pudessem otimizar o nosso rendimento. Mas por trás da sua brutalidade descontraída, detetei outra coisa: medo. Temiam o que haviam gerado. Receavam que as mesmas forças que nos alteraram se voltassem um dia contra eles. Mantinham distância, protegidos por vidros reforçados e seguranças armados, porque sabiam que éramos armas, e armas podiam ser viradas para onde os seus manipuladores quisessem. Esse medo dava-me uma centelha de otimismo. Não pela fuga, esse sonho morrera há muito, mas por algo mais discreto, a chance de que os mestres da arena e os seus patronos ricos tivessem cometido um erro basilar na sua visão da essência humana. Pensavam que a humilhação levava inexoravelmente à rendição, que indivíduos despidos de orgulho aceitariam qualquer destino para não arriscar perder o pouco que lhes restava. Mas esqueciam que, reduzida ao seu núcleo, a humanidade não era civilizada, submissa ou agradecida. Era versátil. Podia assimilar novas normas, abraçar valores inéditos, cultivar lealdades frescas. Tinha o poder de se transformar por completo, sem perder a faculdade de traçar o seu próprio rumo. Comecei a observar os meus companheiros de luta com maior atenção, à procura de indícios de uma metamorfose parecida. Alguns estavam irremediavelmente destroçados, reduzidos a reações violentas instintivas que só obedeciam a impulsos imediatos. Outros conservavam pedaços das suas personalidades antigas, enclaves de identidade em mares de fúria condicionada. Poucos, como Korgoth, haviam atingido um equilíbrio entre o que outrora foram e o que os obrigavam a ser. Foi neste último grupo que notei os primeiros sinais de algo que os mestres da arena não tinham previsto. Não uma revolta, que seria esmagada na hora, mas uma mutação. Estávamos a aprender a sobreviver no seu esquema sem abdicar dos nossos princípios, dos nossos objetivos, da nossa ideia do que poderíamos vir a ser. A noção enraizou-se devagar, florescendo nos intervalos entre combates, alimentada por diálogos sussurrados nos momentos de alimentação. E se não fôssemos meras presas deste inferno, mas aprendizes? E se os mestres da arena não fossem os nossos carcereiros, mas mestres involuntários? E se as competências que nos impingiam pudessem ser viradas para fins que eles nunca sonharam? O meu 11º combate foi contra um ex-marine espacial cujo genoma genético fora pervertido pelo contato com energias do caos. As melhorias que o tornaram outrora sobre-humano agora o convertia num ser grotesco. A sua estrutura fisiológica aprimorada distorcia-se num ente que guardava toda a potência dos adeptos estates, mas renegava a sua disciplina e honra. Deslocava-se como um tanque vivo, uma força imparável que esmigalhava tudo à sua frente. Contudo, a podridão traz as suas fraquezas próprias. A contaminação caótica que potenciara suas faculdades físicas também lesionara o seu raciocínio táctico, transformando-o numa besta de agressão pura, sem estratégia ou paciência. Era mais forte do que eu, mais veloz do que eu, mais resistente do que qualquer adversário que eu tivesse enfrentado. Mas também era previsível, de formas que a humanidade pura nunca o seria. Passei a primeira metade do confronto apenas a sobreviver, suportando os golpes enquanto analisava os seus hábitos, decifrando o compasso dos seus assaltos. Quando por fim detectei uma brecha, explorei-a com todo o saber acumulado na arena. Não era força contra força, o que seria suicídio, mas astúcia contra instinto, estratégia contra impulsos, humanidade contra a sua negação.
A Triunfo custou-me 3 costelas fraturadas e uma concussão que me deixou inconsciente durante 6 horas, mas demonstrou algo crucial. Eu havia vencido um marine espacial corrompido pela destreza e pela tenacidade, não por aprimoramentos ou estimulantes químicos. Eu provara que o espírito humano, bem moldado e orientado, podia suplantar superioridades que pareciam invencíveis. A reação da multidão foi outra desta vez. Aplaudiram, mas por debaixo do entusiasmo, captei outra coisa: inquietação. Tinham vindo assistir a monstros a combater monstros, não a ver a humanidade prevalecer sobre aberrações pós-humanas. A minha vitória suscitava dúvidas que eles não queriam enfrentar sobre a essência da força e a origem da bravura. Mas os mestres da arena viram apenas potencial lucrativo. Começaram a organizar duelos que realçavam a minha capacidade de derrubar oponentes modificados, promovendo-me como o pináculo do potencial humano, em vez da sua ruína. Estavam cegos às consequências do seu próprio êxito, incapazes de perceber que estavam a gerar algo fora do seu domínio ou entendimento. Na minha cela nessa noite, enquanto me deitava em lençóis limpos e comia algo que realmente sabia a comida, pus-me a traçar planos para o porvir, não uma fuga, que continuava inviável, mas uma evolução. Se eu havia de ser a sua arma, seria uma arma com a sua própria pauta. Se eu havia de ser o seu monstro, seria um monstro que escolhia os seus alvos. A arena ensinara-me a matar com eficiência e sem remorsos. As massas mostraram-me a reconhecer os medos que levavam gente civilizada a ansiar por tal espetáculo. Os patronos revelaram-me as fraquezas que a riqueza e o estatuto geravam nos seus detentores. Já não era o guarda falhado que hesitara em executar um herege ferido. Era algo inédito, algo que aprendera a empregar os instrumentos da degradação para fins de ascensão. Os mestres da arena julgavam criar diversão. Em vez disso, forjavam uma revolução. Mas revoluções exigem mais do que mérito individual. Precisam de organização, chefia e, sobretudo, de outros dispostos a arriscar tudo pela hipótese de transformação. Enquanto me aproximava do sono, comecei a ponderar quais dos meus camaradas de luta estariam aptos a tornar-se mais do que meras ferramentas nas mãos alheias. A mudança ganhava ímpeto, e eu já não era sua vítima, era sua artífice. A manhã trouxe. A notícia que alterou tudo surgiu através dos altifalantes crepitantes da Vox. O combate 12 não seria uma luta convencional, mas algo extraordinário, um confronto em equipa. 3 combatentes unidos contra um único adversário, transmitido em direto para espectadores em 7 setores, com apostas que ascendiam a bilhões de tronos. Os meus companheiros foram anunciados à medida que a mensagem prosseguia. Korgoth, o meu companheiro de cela, cujo braço mecânico e visão prática da sobrevivência tinham conquistado o respeito relutante da multidão. Lydia Vex, uma ex-rainha de gangues cuja mestria em armas improvisadas a tornara uma favorita do público, apesar da propensão para eliminar rivais com excessiva rapidez, privando o espetáculo da devida duração. Juntos, encarnávamos perspectivas distintas perante o mesmo dilema essencial: como preservar a humanidade ao brilhar em tarefas desumanas. O nosso oponente era uma entidade que não devia existir para além dos piores pesadelos do Ordo Xenos. Chamavam-lhe Predador Ápice, embora a espécie original já não fosse discernível sob camadas de modificações biológicas e corrupção caótica. Media 4 metros de altura quando erguido por completo, mas a coluna vertebral podia contrair-se e estender-se como a de uma serpente, permitindo-lhe atravessar espaços demasiado estreitos para o seu volume. A pele era um mosaico de placas quitinosas e tecido muscular exposto, uma armadura natural cultivada, não implantada. 6 braços brotavam do torso em posições irregulares, cada um terminando em mãos, que mesclavam dedos humanos com garras retráteis otimizadas para rasgar tecidos ao máximo. A cabeça era o aspecto mais horrendo, uma amálgama de inteligência humana e instinto alienígena que nos fitava com a fome calculista de quem via a nossa espécie como caça, não como rival. O entusiasmo da plateia era tangível. Vieram assistir à manifestação suprema da sua filosofia, a ver a humanidade aprimorada defrontar algo que ultrapassava os limites de espécie e sanidade. Desejavam testemunhar nos postos à prova contra um inimigo que encarnava a predação pura, desprovida de escrúpulos morais ou contenção tática. Mas enquanto observava o adversário durante a inspeção pré-combate, comecei a detetar brechas na aparente impossibilidade da nossa posição. O predador ápice impressionava, mas era instável.
As várias alterações tinham sido sobrepostas à biologia primordial sem integração adequada, gerando vulnerabilidades nos pontos de junção deficientes entre sistemas. Os braços extra conferiam alcance e versatilidade, mas provocavam desequilíbrios quando vários membros se moviam em simultâneo. Crucialmente, a sua natureza híbrida implicava instintos conflituantes, que podiam ser manipulados por quem compreendesse tanto a psicologia humana como os padrões de comportamento xenos. Move-se como se travasse guerras internas. Korg murmurou em voz baixa enquanto equipávamo-nos, múltiplos sistemas nervosos mal sincronizados. Lydia acenou com a cabeça, o seu olhar experiente avaliando as faculdades da criatura. 6 braços significam 6 vetores de assalto distintos, mas também 6 elementos a coordenar. Nas rusgas de gangues, quem tenta abarcar tudo de uma vez acaba por falhar em tudo. Apreciei as suas observações, pois validavam a minha própria avaliação. Não nos defrontávamos com uma máquina de matar perfeitamente concebida, mas com um conjunto de componentes letais montados sem o devido cuidado quanto à sua interação. O nosso inimigo era formidável, mas força sem harmonia era mero caos disfarçado de imponência. A arena fora adaptada para este evento singular. Plataformas de visão suplementares foram instaladas para a multidão alargada, ocupada pela elite da sociedade de Hive Mortil. Adeptos técnicos registravam tudo de ângulos múltiplos, garantindo que a nossa exibição seria arquivada e difundida pelos circuitos de combate do setor. As barreiras eletromagnéticas em torno do piso de luta foram reforçadas, consciência de que algo no interior poderia revelar-se perigoso demais para confinar com medidas comuns. Ao entrarmos na arena, o rugido da multidão investiu contra nós como uma onda física. Acorreram para presenciar a história, para descobrir se a colaboração humana poderia vencer a monstruosidade solitária ou se o futuro pertencia aos que renunciavam a toda a limitação em busca de domínio. Representávamos os seus medos quanto a conservar a humanidade numa galáxia que premiava o seu abandono. O predador ápice surgiu do aprisco com a fluidez graciosa de uma criação de pesadelos. Os 6 braços agitavam-se de forma autônoma, cada um sondando o ar em busca de sensações ou vibrações que sinalizassem perigo ou chance. Ao avistar-nos, todos os seus elementos díspares convergiram num foco laser de intensidade. Que inteligências habitassem o cérebro alterado, concordavam que éramos obstáculos a eliminar, não rivais a superar. Mantente em movimento, ordenei. E espalhávamo-nos pela formação que tínhamos planeado. Não era capaz de nos seguir a todos ao mesmo tempo se continuássemos em movimento e o obrigássemos a selecionar alvos. A batalha iniciou-se com a sua habitual brusquidão. Num instante, observávamo-nos mutuamente através da areia manchada de sangue. No seguinte, o predador supremo avançava, com a sua espinha serpentiforme a comprimir-se e esticar-se como uma mola viva que o propeliu pela arena a uma velocidade humana. 4 dos seus braços esticaram-se para Korgoth, que se atirou para o lado precisamente quando as garras varreram o espaço onde a sua cabeça estivera. Lydia atacou em primeiro lugar, lançando um fragmento de metal afiado da mão que se cravou no flanco da criatura. A ferida sangrou abundantemente, demonstrando que, apesar das alterações sofridas, continuava sensível a danos físicos. No entanto, o golpe também ativou algo no seu sistema nervoso, uma reação em cadeia de respostas químicas que inundou o seu sangue com estimulantes de combate e intensificadores de fúria. Os seus gestos tornaram-se mais rápidos e imprevisíveis, impulsionados por uma raiva artificial que anulava qualquer planeamento tático que pudesse ter. Era exatamente o que eu esperava. No estado aprimorado, tornava-se mais letal, mas também mais previsível, guiado por instintos em vez de estratégia. Aproximei-me pelo seu ângulo cego, visando a junção onde a espinha original se ligava às vértebras modificadas. O impacto acertou com uma força gratificante, interrompendo os sinais nervosos entre o cérebro e o corpo por tempo suficiente para Korgoth se aproximar e cravar o punho mecânico no plexo solar da criatura. Esta cambaleou, momentaneamente sobrecarregada por sinais de dor conflituantes de múltiplos sistemas nervosos. Os seus 6 braços agitavam-se de forma independente, atingindo alvos que só existiam nas percepções danificadas da sua consciência híbrida. Aproveitamos a vantagem, colaborando com a precisão de soldados que haviam aprendido a confiar nas competências uns dos outros. Mas o Predador Supremo também estava a aprender.
As suas diversas modificações começaram a sincronizar as respostas, os sistemas artificiais e biológicos encontrando um terreno comum no desejo partilhado de sobreviver. Quando atacou de novo, fê-lo com todos os 6 braços em harmonia, formando uma rede de garras que nos obrigou a dispersar-nos ou ser despedaçados. Lídia foi apanhada por um dos seus varrimentos, com as garras a abrirem sulcos profundos nas suas costas, antes de ela poder rolar para longe. A visão do seu sangue desencadeou outra cascata química no sistema da criatura. Desta vez, inundando-a com uma satisfação predatória que tornou os seus movimentos mais concentrados e intencionais. Alimenta-se do êxito, gritei para Corgoth enquanto nos reagrupávamos. Cada triunfo torna-o mais forte. Então não o deixamos vencer mais, respondeu ele, e investiu diretamente contra o centro de massa da criatura. O seu braço mecânico interceptou uma garra a meio do golpe. Os hidráulicos gemeram enquanto a força aumentada colidia com o reforço biológico. Por um instante ficaram presos num duelo de força bruta, metal contra quitina, determinação humana contra fome alienígena. Depois, o braço de Corgoth começou a ceder. Engrenagens a ranger sob uma pressão para a qual nunca fora concebido. Usei o seu sacrifício como chance, cravando ambos os punhos na espinha exposta da criatura, enquanto esta se concentrava em dominar a prótese dele. O choque cortou ligações entre os vários sistemas nervosos, fazendo com que os ataques perdessem a coordenação outra vez. A sua força aprimorada agora jogava contra si, com membros diferentes a puxarem em direções opostas, enquanto sinais confusos corriam por vias neurais danificadas. Lídia recuperou o suficiente para voltar à luta, as suas armas restantes a encontrarem pontos fracos na armadura natural. Enquanto Corgoth e eu a mantínhamos distraída, ela movia-se como uma bailarina, contornando os ataques enquanto as lâminas abriam artérias que pintavam o chão da arena com sangue alienígena. Cada ferida diminuía as suas capacidades, sistemas biológicos a desligarem-se ao perderem os recursos necessários para sustentar as funções elevadas. A excitação da multidão atingira um pico febril. Estavam a presenciar o impossível, a ver 3 humanos desmantelarem sistematicamente algo que devia estar para além da sua capacidade de vencer. Os seus aplausos traziam um tom de fome desesperada, como se o nosso sucesso validasse os próprios sonhos de transcender as limitações que os prendiam às suas cabines de visão. Mas por baixo da animação, detetei outra coisa: medo. Começavam a compreender as implicações do que viam. Se humanos a trabalhar em conjunto podiam derrotar um oponente aparentemente superior, o que isso dizia sobre a hierarquia que os colocava acima de nós? O que isso dizia sobre as premissas que justificavam a nossa escravatura? Os movimentos do Predador Supremo estavam a tornar-se lentos, as suas várias modificações a consumirem recursos mais depressa do que o metabolismo híbrido os podia repor. Os ataques passavam a ser desesperados em vez de calculados, balanços selvagens que gastavam energia sem atingir metas. Nós havíamos aprendido a colaborar enquanto ele ficava preso no caos de os seus instintos contraditórios, acabaram por traí-la. O desfecho chegou de forma quase decepcionante. A criatura desabou simplesmente quando os seus sistemas sobrecarregados atingiram o limite do colapso. Os 6 membros estremeceram em espasmos durante uns instantes, antes de se imobilizarem por completo. Qualquer vestígio de consciência que tivesse ocupado o seu cérebro alterado silenciou de vez, restando apenas tecido morto e mecanismos avariados. O silêncio da multidão prolongou-se por vários segundos até que os aplausos irromperam. Tinham obtido o espetáculo que ansiavam, a prova de que a humanidade podia superar probabilidades impossíveis. Mas também haviam testemunhado algo inesperado. Viram a colaboração derrubar a corrupção, a tática superar a força bruta, a astúcia vencer as manipulações. Enquanto nos erguíamos sobre o nosso adversário abatido, ofegantes e sangrando de múltiplas feridas, compreendi que algo essencial se alterara na relação entre os combatentes e o público. Já não éramos mero entretenimento para o seu divertimento. Tornamo-nos uma lição viva dos ideais que proclamavam defender, mas que haviam esquecido de aplicar. Os mestres da arena exultavam com o êxito da transmissão, discutindo animadamente os números de audiência, as receitas das apostas e os pedidos para eventos semelhantes. Contudo, detetei hesitação nos seus olhares. Percebiam que haviam gerado algo que escapava ao seu domínio ou previsão. A nossa vitória fora demasiado clara, demasiado sagaz, suscitando interrogações incônicas sobre o sistema que sustentavam.
As consequências do nosso triunfo trouxeram transformações que ninguém previa. A emissão bem-sucedida gerara lucros avultados, mas também chamara olhares indesejados de entidades que os mestres da arena preferiam ignorar. Autoridades imperiais que vigiavam circuitos de combates ilegais em busca de indícios de corrupção caótica. Unidades de árbitros a investigar relatos de tráfico de Xenos, agentes da Inquisição rastreando as origens do Predador Supremo. Dias depois, os nossos aposentos melhorados foram invadidos por homens em trajes sem insígnias, que indagaram sobre o que enfrentáramos e como o derrotáramos. O seu interesse não era meramente teórico. Queriam saber se o nosso oponente exibira sinais de possessão demoníaca, se as suas alterações seguiam padrões ligados a cultos caóticos específicos, se o seu comportamento indicava uma inteligência superior à astúcia bestial. Respondi com cautela às suas perguntas, fornecendo pormenores técnicos sem me aventurar em conjecturas sobre consequências. Eram especialistas, estes visitantes anônimos, e reconheciam que detínhamos competências que os seus manuais de formação não abarcavam. Combatéramos entidades que eles só conheciam de relatórios confidenciais, adquirindo pelo confronto direto o que as suas doutrinas apenas esboçavam. Mas essa colaboração tinha um custo. Cada questão que colocavam desvendava mais sobre a vastidão da rede subterrânea que fornecera o nosso adversário. Cada elemento que partilhávamos ajudava-os a mapear a extensão da infiltração do circuito de combates por forças inimigas do Império. Já não éramos apenas lutadores, éramos agora ativos de inteligência, valiosos pelo nosso saber único sobre as manifestações práticas da corrupção. Os mestres da arena começaram a aperceber-se de que a sua atividade se tornara demasiado próspera para a sua própria segurança. Triunfos mediáticos atraíam escrutínio elevado, e esse escrutínio desencadeava averiguações capazes de expor operações que desejavam manter ocultas. Precisavam de atenuar a nossa exposição, preservando ao mesmo tempo a rentabilidade, um equilíbrio delicado entre exploração e sigilo. A solução que arquitetaram era simples na sua elegância. Em vez de nos exibirem em eventos transmitidos, emprestar-nos-iam a clientes privados para demonstrações personalizadas. Colecionadores abastados ansiosos por medir as suas próprias aquisições contra combatentes comprovados, empreiteiros militares a avaliar a eficácia de novas tecnologias de ampliação, laboratórios de investigação necessitados de cobaias experientes em confrontos com oponentes exóticos. Converter-nos-íamos numa exposição itinerante de violência regulada, um serviço prestado de forma discreta a quem prezava qualidade e reserva. O labor seria mais diversificado, quiçá mais arriscado, mas também mais cativante do que a rotina repetitiva dos duelos na arena. Exploraríamos mais recantos da galáxia, cumprindo o mesmo objetivo primordial: ilustrar os confins da resiliência humana através da praxis direta. A primeira missão surgiu poucas semanas volvidas. Um mercador renegado chamado Castellan Voss obtivera algo nas suas incursões pelas Ghoul Stars. Algo que demandava avaliação por lutadores veteranos antes de ele decidir se o venderia ao maior licitante ou o destruiria por excessivamente perigoso. A sua nave, o Righteous Prophet, levar-nos-ia a uma instalação privada onde os testes decorreriam sem intromissões. Korgoth, Lydia e eu fomos transferidos para um porão de carga adaptado como alojamentos provisórios para a viagem. As condições eram superiores às nossas, mas cumpriam a mesma função essencial: confinar-nos até sermos necessários. Agora éramos bens valiosos, investimentos que demandavam safeguards contra avarias ou fugas. A travessia pelo Warp concedeu-nos oportunidade para debater a nossa posição e preparar-nos para os obstáculos que nos esperavam. Havíamos demonstrado que a colaboração superava o brilho individual, mas também percebemos que o triunfo gerava suas próprias correntes. Já não éramos meros peões anônimos nos espetáculos da arena, porém continuávamos cativos, meras armas nas garras de quem nos via como instrumentos, não como indivíduos. Eles receiam o que nos tornamos, notou Lydia numa das nossas trocas de palavras. Não as nossas proezas em combate, mas a nossa capacidade de unir forças. É por isso que nos isolam dos restantes gladiadores, por isso pretendem empregar-nos em separado. Korgoth aqueceu. Concórdio. Na arena, representávamos emblemas, evidência de que os humanos podiam sobrepujar abominações pós-humanas. Essa mensagem ameaça quem lucra com a fragilidade humana. Eu rumava por trilhos idênticos nos meus pensamentos.
A nossa vitória sobre o Predador Supremo revelara algo que a hierarquia imperial ansiava ocultar: que humanos comuns, bem coordenados e impulsionados, podiam vencer obstáculos aparentemente invencíveis. Que a união valia mais que a ampliação cibernética, que a astúcia superava as mutações, que a força da humanidade residia não no esplendor solitário, mas no labor conjunto. O profeta justo emergiu do espaço Warp próximo de um sistema ausente dos mapas de navegação convencionais. Um aglomerado de mundos extintos a orbitar uma estrela agonizante, reserva particular para colecionadores abastados de relíquias perigosas. Castel e Voss receberam-nos em pessoa ao sermos levados para o seu centro de testes, um homem cujas melhorias eram discretas mas vastas, concebidas para potenciar o rendimento sem ostentar a sua existência. Senhores e senhora, disse ele com a cortesia polida de quem lida habitualmente com mercadorias preciosas. Confio que a vossa viagem tenha sido confortável. Preparei algo verdadeiramente excepcional para avaliarem, algo que poderá alterar a vossa noção do que forma um autêntico teste. O centro de testes era uma proeza de engenharia e desconfiança. Câmaras fortificadas capazes de resistir a explosões ou assaltos psíquicos. Postos de vigilância blindados por campos de força e escudos de vazio. Sistemas de defesa automáticos que podiam purificar todo o complexo caso os protocolos de contenção falhassem. O que quer que Voss tivesse obtido, ele não arriscava nada quanto à sua salvaguarda. O nosso adversário foi desvendado aos poucos, criando tensão ao estilo de quem saboreia o drama do risco. Outrora humano, agora a semelhança era apenas esquelética, cada parte orgânica substituída por análogos cristalinos que irradiavam luz própria no interior. Os seus deslocamentos exibiam uma exatidão além do alcance de sistemas biológicos. Cada gesto otimizado para máxima eficácia com gasto energético mínimo. Um exemplar impecável da perspectiva UVAT sobre o aperfeiçoamento humano elucidou Voss com orgulho notório. Eles viam a carne como mero protótipo para substâncias mais refinadas. Este espécime encarna a sua visão do que a humanidade poderia atingir sob orientação adequada. O ser cristalino examinou-nos com olhos flamejantes como estrelas em miniatura, sondando as nossas aptidões por meio de sentidos que transcendiam o espectro perceptual humano normal. Ao avançar, fazia-o com precisão algébrica, cada passo posicionado para conceder a maior vantagem estratégica possível. Os seus membros alongavam-se ou retraíam conforme necessário, permitindo ajustar o alcance e a alavancagem a qualquer contexto. Contudo, ao observá-lo em ação, comecei a captar as suas fraquezas. A perfeição por essência era imóvel, incapaz da improvisação que tornava os sistemas vivos flexíveis. O ser cristalino funcionava por parâmetros ideais, mas não se desvia deles quando as condições exigiam opções inferiores. A sua exatidão era também a sua jaula, limitando-o a padrões previsíveis e manipuláveis. Ele presume que o vamos confrontar de frente, avisei os meus companheiros enquanto nos aprontávamos para o embate. Calculou respostas ótimas a táticas tradicionais, mas não se adapta a estratégias que trocam eficiência por imprevisibilidade intencional. O confronto iniciou-se com a pontualidade típica dele. O ser cristalino avançou para dominar o terreno, situando-se de modo a gerir o maior espaço possível enquanto restringia as nossas manobras. Os seus assaltos surgiam com perfeição geométrica, cada golpe calibrado para infligir dano máximo com exposição mínima. Mas nós não reagiu de acordo com as suas previsões. Em vez de procurar vantagens estratégicas, optamos pelo caos táctico. Lydia atacou a partir de posições vulneráveis que qualquer combatente sensato evitaria. Korgoth avançou direto para a zona defensiva mais forte, ignorando os pontos fracos. Eu posicionei-me intencionalmente em locais onde o alcance superior dele devia ser fatal. Os resultados perturbaram os seus processos analíticos. Fora programado para tirar partido dos erros táticos humanos, mas os nossos erros aparentes produziam efeitos que os seus modelos não conseguiam prever. A precisão impecável começou a voltar-se contra si, enquanto lutava para lidar com resultados que escapavam aos seus parâmetros operacionais. Estávamos a vencer graças a uma aleatoriedade controlada, transformando a imprevisibilidade que a evolução orgânica incutira nos sistemas nervosos humanos numa arma contra a perfeição artificial. Cada lapso que cometemos de propósito abria brechas que táticas perfeitas teriam evitado. Cada ineficiência que adoptamos gerava surpresas que cálculos eficientes não podiam antecipar.
A confusão do ser cristalino revelava-se em hesitações nos movimentos, atrasos de microsegundos ao processar cenários que o seu programa não previa. Esses intervalos criavam fendas que exploramos com a ferocidade de predadores treinados para matar de forma implacável e sem piedade. Quando por fim colapsou, estilhaçado em fragmentos que ainda brilhavam com energia residual, o Castellan Voz permaneceu em silêncio por um bom bocado. Esperava que perdêssemos, trouxera-nos ali para provar a superioridade das melhorias artificiais sobre as limitações biológicas. Em vez disso, vira algo que abalava as suas convicções basilares sobre a ligação entre perfeição e eficácia. Fascinante, disse ele. Finalmente mostraram que a imperfeição pode ser uma superioridade, que o caos pode superar a ordem por vias que a ordem não consegue antever ou contrariar. Isto vai para além de simples aplicações de combate. Percebi o que lhe passava pela cabeça, pois eu pensava o mesmo. Não tínhamos apenas vencido mais um adversário. Havíamos demonstrado um princípio que se estendia muito além das arenas de luta e das exibições privadas. Mostráramos que a adaptabilidade humana, bem orientada, podia superar qualquer sistema baseado em otimização rígida. As implicações eram avassaladoras. Se sistemas biológicos podiam prevalecer sobre a perfeição artificial via caos controlado, o que isso significava para um império construído sobre ordem absoluta? O que implicava para uma galáxia onde a flexibilidade humana era sistematicamente substituída por eficiência mecânica? O que augurava para o futuro da nossa espécie num universo que parecia empenhado em nos tornar obsoletos? Vós pagou os nossos serviços com o agrado de quem recebera mais valor do que o estipulado. Mas enquanto nos transportavam de volta para a Hive Morte, reparei que a nossa exibição lhe dera ideias sobre utilizações que iam muito para além do teste de artefactos perigosos. Tornáramos-nos prova de conceito para métodos de aprimoramento humano que colaboravam com a natureza biológica em vez de a combater. Os mestres da arena receberam-nos com o entusiasmo de quem descobrira uma fonte fiável de lucros. Mas também via cálculo nos seus olhares. Começavam a compreender que representávamos mais do que mero entretenimento ou serviços especializados. Evoluíramos para algo capaz de reformular a noção deles sobre o que o potencial humano podia alcançar. Mas a evolução prosseguia independentemente do que os outros dela esperavam. Cada triunfo ensinava-nos lições frescas sobre cooperação e adaptação. Cada obstáculo compeliu-nos a forjar abordagens inéditas para problemas aparentemente insolúveis. Cada êxito provava que os limites impostos por outrem à capacidade humana eram meras construções arbitrárias, transcendíveis com a aplicação certa de inteligência e determinação. Já não éramos apenas lutadores a sobreviver num poço subterrâneo, tornamo-nos mestres de uma filosofia que a galáxia ainda não estava preparada para assimilar. Profetas de uma visão do potencial humano que punha em xeque toda a hierarquia erguida sobre a presunção de limitação humana. A questão deixara de ser se poderíamos fugir das nossas circunstâncias, mas se o queríamos fazer. Encontráramos nas profundezas algo mais precioso do que a liberdade. Propósito. Descobríramos que a nossa degradação era na verdade ascensão, que o nosso cativeiro era educação, que a nossa metamorfose era revolução. Os meses subsequentes trouxeram uma série de contratos privados que nos levaram a mundos cujos nomes estavam classificados para além das autorizações de segurança padrão. Instalações de investigação corporativa a testar os confins do aprimoramento humano. Enclave militar a avaliar novas armas contra opositores comprovados. Expedições arqueológicas que demandavam especialistas em segurança com experiência em combates contra ameaças xenoformes. Cada missão revelava-nos algo inovador sobre a infraestrutura oculta da galáxia e o nosso papel nela. Descobrimos que os circuitos de combate subterrâneos eram apenas a camada visível de uma rede imensa dedicada a experiências e avanços com humanos. Por baixo do espetáculo e das apostas, escondia-se um esforço metódico para desvendar a forma suprema do potencial humano, recorrendo a técnicas tão radicais que não podiam ser aprovadas oficialmente, mas demasiado promissoras para serem ignoradas por completo. Não éramos meras vítimas desse esquema, mas sim os seus frutos, casos de sucesso que ilustravam o que a adversidade controlada podia realizar quando aplicada com a devida exatidão. Essa percepção surgiu aos poucos, reconstruída a partir de pedaços de diálogos escutados ao acaso e relatórios entrevistos durante as nossas deslocações.
Os mestres das arenas respondiam a mecenas que, por sua vez, obedeciam a entidades que não figuravam nos registros oficiais. Os espectadores abastados que apostavam nos nossos duelos eram também financiadores de estudos sobre tecnologias de melhoria humana, destinadas a ser implementadas em escalas inimagináveis. A nossa humilhação nas arenas produzia dados que moldariam o destino da nossa espécie de maneiras que ninguém antecipara. Contudo, o saber trazia consigo um tipo de influência próprio. Compreender a extensão do sistema permitia-nos vislumbrar o nosso lugar nele com maior clareza. Para detectar brechas de impacto que haviam permanecido invisíveis enquanto nos víamos como simples reféns. Não éramos só cobaias de investigação, éramos cobaias bem-sucedidas. Prova de que as suas abordagens podiam gerar resultados que superavam as expectativas mais audaciosas. O nosso êxito conferia-nos alavancagem, a capacidade de impor condições e ditar termos para a nossa colaboração contínua. Quando Castell e Voss nos convocaram para mais uma avaliação, negociamos cláusulas que incluíam dados sobre os adversários passados e as origens de onde haviam sido recolhidos. Quando empreiteiros militares pretendiam experimentar as suas inovações mais recentes em aumentos, exigimos sessões informativas sobre as utilizações táticas pretendidas. Cada acordo revelava-nos mais sobre as malhas que sustentávamos e os fins que as nossas vitórias promoviam. Cada reivindicação que formulávamos e obtínhamos provava que tínhamos transcendido o estatuto de mercadorias banais para nos tornarmos aliados em empreendimentos que se estendiam por sistemas estelares. Continuávamos prisioneiros, mas prisioneiros cujas perspectivas contavam, cuja competência era apreciada, cuja fidelidade persistente demandava uma gestão atenta. Lídia foi a primeira a verbalizar o que todos começávamos a assimilar. Já não lutamos pela nossa liberdade, afirmou ela numa das nossas reuniões de estratégia. Agora, batalhamos para definir o que a liberdade significa. A afirmação era precisa de formas que iam além da nossa situação imediata. As nossas conquistas haviam demonstrado que o potencial humano podia ultrapassar qualquer barreira quando devidamente estimulado e orientado. A nossa colaboração provara que o esforço conjunto podia suplantar a excelência individual, independentemente do grau de aprimoramento dessa excelência. O nosso triunfo indicava que o futuro não pertencia à transcendência pós-humana, mas à adaptação humana. No entanto, a adaptação necessitava de rumos, de intenções, de metas que transcendessem a simples sobrevivência. Aprendêramos a dominar a violência, mas a violência era mero instrumento para metas que se situavam para lá do ringue. A interrogação residia em quais seriam essas metas. Que visão do futuro da humanidade merecia ser defendida? Que herança queríamos deixar à nossa metamorfose? A resposta surgiu na nossa 17ª missão, um contrato que nos levou a um mundo forja onde investigadores do Adeptus Mecânicos tentavam fundir perfeitamente a consciência humana com a inteligência maquínica. O projeto decorria há décadas, devorando recursos e sujeitos de teste a ritmos que teriam causado escândalo se tornados públicos. O nosso papel consistia em medir o seu protótipo mais recente pelos padrões definidos pelas nossas vitórias anteriores. O protótipo era uma jovem cujo cérebro orgânico fora ligado a uma matriz de processamento quântico, concedendo-lhe faculdades cognitivas muito além dos limites humanos normais. Processava dados à velocidade das máquinas, preservando os saltos intuitivos que tornavam a inteligência biológica flexível. Representava tudo o que o Mecânicos defendia quanto à evolução humana futura, o enlace entre carne e metal que elevaria a nossa espécie para além das restrições do pensamento puramente orgânico. Mas, ao defrontá-la em combate, percebemos que a integração perfeita implicava um isolamento perfeito. A sua inteligência ampliada permitia-lhe antever todos os cenários possíveis, calcular respostas ideais a qualquer ameaça imaginável, prever os nossos movimentos antes mesmo de os executarmos. Porém, a capacidade de enxergar tudo tornava impossível selecionar algo, paralisada pelo fardo da possibilidade infinita. Vencemo-la pelo simples recurso de agir sem refletir, optando por decisões guiadas pelo instinto em vez da dissecação analítica. Abraçava a aleatoriedade biológica que a sua cognição aprimorada conseguia perceber, mas não imitar. A sua perfeição transformou-se numa jaula que a confinava a padrões de raciocínio excessivamente intrincados para uma decisão firme.
Enquanto jazia vencida no chão da câmara de testes, os seus olhos aumentados continuavam a calcular hipóteses que nunca se concretizariam. E foi aí que compreendi o verdadeiro combate que travávamos desde o início. Não contra rivais isolados, mas contra visões de melhoria humana que visavam erradicar as fraquezas sem salvaguardar as qualidades essenciais. Cada triunfo representava um voto contra a busca pela perfeição absoluta, uma prova de que a capacidade de se adaptar valia mais do que a mera otimização. Os tecnoadeptos que assistiram à nossa vitória ficaram profundamente inquietos com as suas consequências. Tinham dedicado séculos de investigação à convicção de que a fraqueza humana poderia ser erradicada de forma metódica mediante a aplicação correta da tecnologia sagrada. O nosso êxito insinuava que a fraqueza era, na verdade, uma força. Que os defeitos que pretendiam corrigir eram traços que permitiam a adaptação. Contudo, o seu desconforto palidecia perante o que nós sentíamos. Cada conquista aproximava-nos da compreensão do que nos tínhamos tornado e do porquê de isso importar. Não éramos meras armas moldadas pela adversidade, éramos defensores de uma perspectiva da humanidade que mantinha as suas características fundamentais, ao mesmo tempo que ampliava as suas potencialidades. Constituímos a evidência de que o potencial humano podia ser cultivado sem renegar a natureza humana. As repercussões iam muito para além das tecnologias de melhoria individual. Se os sistemas biológicos superassem consistentemente os artificiais, graças ao caos controlado e ao pensamento flexível, o que isso implicava para um império cada vez mais dependente da padronização e da precisão mecânica? O que significava isso para o futuro da humanidade numa galáxia onde todas as outras espécies procuravam a transcendência ao abandonar as suas origens? Éramos a prova viva de que a transcendência se podia atingir por meio da melhoria e não da substituição. Que a maior força da humanidade residia não em se transformar noutra coisa, mas em se tornar uma versão mais autêntica de si mesma. Cada confronto fora uma lição desta filosofia, cada vitória, uma validação da sua veracidade, mas a filosofia sem prática mantinha-se como mera especulação abstrata. Perceber o nosso papel não bastava se não encontrássemos meios de partilhar essa percepção com outros que dela necessitavam. Havíamos aprendido a sobreviver e a destacar-nos em condições concebidas para nos destruir. Mas esse saber era inútil se perecesse conosco nas arenas e câmaras de testes onde o havíamos ganho. A resposta surgiu de uma fonte improvável. Korg mantinha contato com outros combatentes através da rede, recorrendo a mensagens codificadas inseridas em relatórios rotineiros para trocar dados e articular ações. O que começara como mera troca de informações evoluiu para algo próximo de uma estrutura, uma confederação informal de humanos aprimorados que partilhavam vivências semelhantes e retiravam idênticas ilações delas. Não estamos sós, disse-nos ele numa noite enquanto nos preparávamos para outra missão. Há outros como nós em locais distintos, ao serviço de senhores diferentes, mas a absorver as mesmas lições. Começam a compreender o que nós compreendemos, a vislumbrar o que nós vislumbramos. A rede era modesta, mas em expansão, ligada por experiências comuns em vez de uma hierarquia formal. Combatentes aprimorados que aprenderam a colaborar. Especialistas militares que descobriram o valor do pensamento adaptativo. Sujeitos de investigação que demonstraram a supremacia dos sistemas biológicos face aos artificiais. Pilotos de ensaios, agentes de segurança, cobaias experimentais, todos unidos pela experiência partilhada de vencerem através de estratégias que os seus mestres não previram. Desenvolveram a sua própria linguagem, os seus próprios códigos, a sua visão do que a humanidade aprimorada poderia realizar quando guiada por valores humanos em vez de ambições pós-humanas. Estavam a tornar-se no que nós nos tornáramos, defensores de uma via para a transcendência que conservava, em lugar de descartar, as qualidades que tornavam a transcendência valiosa. Mas as redes, mesmo as informais, chamavam a atenção de entidades dedicadas a impedir coordenações não autorizadas entre ativos valiosos. As nossas comunicações eram vigiadas, as nossas ações escrutinadas em busca de indícios de sedição ou conspiração. O mesmo aparelho de inteligência que inicialmente investigara os circuitos de combates agora concentrava-se em nós, ao reconhecer que representávamos uma ameaça potencial aos sistemas que servíamos. A ironia era impecável na sua simetria.
Fôramos criados para provar a superioridade humana face à melhoria pós-humana, para demonstrar que a adaptação biológica podia superar a otimização artificial. O nosso sucesso nessa tarefa tornara-nos perigosos demais para ignorar, valiosos demais para eliminar, importantes demais para confiar na nossa liberdade de escolha nas aplicações. Estávamos aprisionados pela nossa própria excelência, cativos do êxito que se destinava a libertar-nos. Mas o aprisionamento, como aprendemos que cada lição, por mais dura que fosse, representava apenas outra faceta do saber. Toda imposição revelava-nos aspectos inéditos sobre as estruturas que nos limitavam. Qualquer barreira abria caminhos para manipulação e crescimento. A derradeira lição começava a delinear-se na minha consciência. O ápice de tudo o que havíamos absorvido ao longo dos anos nas minas e nas salas de testes. Forjamo-nos como armas, mas as armas podiam selecionar os seus alvos. Evoluímos para instrumentos, mas os instrumentos podiam servir fins que os seus artífices jamais previram. Transfiguramo-nos em algo que transcendia a humanidade comum, mas essa metamorfose ensinou-nos o que a humanidade vulgar poderia alcançar. A missão que alterou tudo surgiu camuflada como uma simples avaliação rotineira. Uma xenoarqueóloga chamada Doutora Meridian Voss, sem laços com o Castelã Voss, apesar do apelido em comum, desenterrara ruínas num mundo extinto na periferia da galáxia. As edificações albergavam tecnologia impossível de catalogar, mecanismos que reagiam à presença humana de formas que indicavam inteligência sem vontade própria, intenção sem rumo definido. As equipas iniciais de prospeção relataram avarias nos aparelhos e impactos mentais que impediam uma análise profunda. A doutora Voss precisava de peritos em segurança habituados a ameaças exóticas, pessoas capazes de preservar a eficiência operacional em cenários que questionavam a própria noção convencional da realidade. Aceitamos o contrato, pois prometia o que as tarefas anteriores não ofereciam, um enigma autêntico. Após anos a combater humanos melhorados e entidades artificiais, a ideia de defrontar algo verdadeiramente estranho satisfazia o nosso anseio por provações que não se resolvessem apenas pela força bruta. A viagem até o local das escavações afastou-nos mais do centro do império do que alguma vez tínhamos ido, passando por setores onde a autoridade imperial vigorava mais no papel do que na prática. Os planetas que sobrevoamos exibiam vestígios de civilizações ancestrais que ascendiam e colapsavam muito antes de a humanidade tocar as estrelas. Monumentos a raças cujos nomes o tempo apagara, mas cujos legados ainda moldavam a tessitura galáctica. A doutora Voss recebeu-nos na estação orbital que funcionava como acampamento base para a expedição. Era mais jovem do que antecipara, com aquela concentração feroz que resulta de anos a caçar respostas para interrogações que a maioria nem sequer concebe. O seu fascínio pelas ruínas era puramente erudito, mas a dependência dos nossos serviços era estritamente utilitária. As estruturas reagem à atividade neural humana, clarificou enquanto examinávamos os dados de levantamento e os relatórios preliminares de exploração. Não da maneira que compreendemos, mas com regularidade suficiente para insinuar um projeto deliberado. Equipas anteriores mencionaram distorções sensoriais, efeitos de deslocamento temporal e fenômenos psíquicos que pareciam adaptados à percepção humana. As ruínas em si resistiam a uma descrição simples. Erguiam-se da crosta do planeta como crescimentos cristalinos, de aspecto orgânico, mas de configuração geométrica, obedecendo a princípios arquitetônicos que as mentes humanas processavam com dificuldade. O material de que eram feitas registrava-se como várias substâncias ao mesmo tempo, pedra e metal, e algo mais que os equipamentos de análise não identificavam. No interior, as construções eram ainda mais inquietantes. Corredores que seguiam trajetórias incompatíveis com a geometria exterior, salas cujas proporções variavam conforme o ângulo de observação, superfícies que refletiam a luz em padrões que transmitiam dados sem recorrer a símbolos ou imagens reconhecíveis. O nosso primeiro contato com os sistemas ativos das ruínas deu-se poucas horas após penetrarmos no complexo principal. O braço mecânico de Korgoth começou a reagir a impulsos sem origem detetável. Os seus servos rudimentares moviam-se com uma precisão que ultrapassava as especificações de fabrico. Lídia descreveu sensações que não correspondiam a estímulos externos. Vislumbres de locais e ocorrências que pareciam mais vívidos do que recordações.
Eu senti os efeitos com maior intensidade no meu sistema nervoso. Os mesmos circuitos alterados por anos de estimulantes de combate e drogas de aprimoramento transportavam agora sinais para os quais não estavam preparados. As ruínas interagiam com as nossas modificações, não as suplantando, mas colaborando com elas de modo a sugerir um conhecimento das tecnologias de melhoria humana. Sabe o que somos? Compreendi enquanto avançávamos para o coração do complexo. Reconhece as alterações que sofremos, as transformações que nos distanciam do humano padrão. A doutora Voz entusiasmou-se com esta descoberta, percebendo ramificações que iam muito para além do valor arqueológico. As estruturas foram erguidas por uma espécie que compreendia o potencial humano, que concebeu mecanismos aptos a interagir com consciências melhoradas em vez de humanas basilares. Estavam à nossa espera para nos tornarmos no que nos tornamos. As câmaras mais profundas abrigavam o que só poderia ser descrito. Descritos como instalações educacionais, estes espaços foram concebidos para instruir em vez de meramente acumular dados. As lições que transmitiam não surgiam de métodos tradicionais, mas de uma interação direta com sistemas nervosos aprimorados, vivências que contornavam o pensamento consciente e atuavam no plano da compreensão instintiva. Aprendemos que a adaptação representava uma força primordial na evolução galáctica, explorando como diversas espécies superaram as suas origens sem perder as traças essenciais. Descobrimos que o aprimoramento não era exclusivo da humanidade, pois toda espécie bem-sucedida havia descoberto formas de ultrapassar os limites biológicos sem renunciar à sua essência biológica. Acima de tudo, percebemos que as nossas conclusões sobre a ligação entre cooperação e excelência individual não eram singulares. Qualquer espécie que atingira a verdadeira transcendência o fizera por meio de um esforço coletivo, fundindo competências individuais num todo superior à soma das partes. As ruínas erigiam-se como testemunhos dessa ideia, ilustrações do que se tornava viável quando o aprimoramento promovia a unidade em detrimento da divisão. Os seres que construíram este local haviam enfrentado dilemas idênticos aos que agora desafiavam a humanidade. Opções entre buscar a perfeição via substituição ou via desenvolvimento através do aprimoramento. Optaram pelo aprimoramento, mas não do tipo que eliminava a imperfeição em nome da otimização. Escolheram um aprimoramento que mantinha o aleatório, que valorizava o caos como origem da criatividade, que via a adaptação como um processo contínuo e não como um fim a alcançar. O seu legado estava incrustado na própria estrutura. Lições sobre transcendência compreensíveis apenas por mentes que já iniciavam a transformação. Estávamos aptos a absorver o seu ensinamento não por sermos impecáveis, mas por sermos imperfeitamente perfeitos, aprimorados de modo a conservar, em vez de erradicar, as qualidades que tornavam o aprimoramento valioso. A vivência durou horas subjetivas, mas consumiu apenas minutos no tempo real. Dados transmitidos por técnicas que a ciência humana não replicaria, embora a consciência humana os pudesse assimilar. Ao terminar, compreendemos aspectos do nosso progresso que anos de estudo não haviam desvendado. Identificamos padrões na nossa mutação que nos ligavam a processos evolutivos ao longo de eras geológicas. A doutora Voz exultava com os registros recolhidos, ciente de que a nossa experiência constituía a descoberta xenoarqueológica mais relevante na história do Império. Contudo, inquietava as consequências, pois percebia que tal saber atrairia o interesse de entidades que preferiam mantê-lo oculto. Isto altera tudo o que julgávamos saber sobre o potencial humano, afirmou ela, enquanto nos preparávamos para abandonar as ruínas. Demonstra que o aprimoramento não desvia do desenvolvimento natural, mas o acelera. Evidencia que a cooperação não é apenas uma tática de sobrevivência, mas o mecanismo primordial pelo qual a consciência ultrapassa os seus entraves. A viagem de regresso permitiu-nos digerir o aprendido e traçar os próximos passos. As ruínas validaram a nossa intuição sobre a nossa relevância, confirmando a filosofia forjada por tentativas e erros nos poços e salas de testes. Não éramos anomalias ou acasos, mas embaixadores da trajetória evolutiva natural da humanidade, protótipos do que a nossa espécie poderia ser quando o aprimoramento auxiliava a adaptação em vez da substituição. Mas a validação implicava deveres. Agora, não só sabíamos o que éramos, mas por que importávamos, qual o papel que devíamos desempenhar no futuro da humanidade.
O saber adquirido não nos pertencia exclusivamente, mas a todos os humanos preparados para compreender o que o aprimoramento lograva quando orientado por valores humanos, não por ambições pós-humanas. O obstáculo residia em partilhá-lo sem nos autodestruirmos. Tal informação seria classificada para além dos níveis de segurança comuns, guardada em arquivos reservados às mais altas instâncias imperiais. O nosso depoimento seria documentado e arquivado, mas não divulgado às pessoas que mais o necessitavam. Os humanos aprimorados por toda a galáxia que lidavam com as mesmas interrogações que nós enfrentáramos. A resposta veio de Korgoth, cujas ligações se haviam expandido nas nossas deslocações para incluir figuras capazes de moldar a circulação de dados. Não precisamos de persuadir as autoridades, observou ele. Devemos convencer os que servem sob elas, os que executam as suas diretivas, os que elegem o que vale a pena conservar. O plano que surgiu era simples na sua elegância. Em vez de confrontar o sistema que nos continha, actuaríamos no seu interior para garantir que as nossas descobertas chegavam aos indivíduos que delas poderiam tirar proveito. Humanos aprimorados em laboratórios de investigação, peritos militares em programas de formação, sujeitos de testes em protocolos experimentais, todos unidos por redes informais que ecoavam os circuitos oficiais. O saber circulava de forma gradual, meticulosa, camuflado como sabedoria prática em vez de doutrina transformadora. Táticas de combate que priorizavam a colaboração em detrimento do brilho solitário, procedimentos de aprimoramento que salvaguardavam a flexibilidade biológica, rotinas de treino que fomentavam competências grupais, não especializações isoladas. Cada partilha transportava um fragmento da visão maior, sementes de percepção que, com o tempo, floresceriam em plena compreensão. Já não éramos meros sujeitos de teste bem-sucedidos ou armas eficientes, tornámo-nos divulgadores de uma filosofia capaz de redefinir a senda humana rumo à transcendência, mentores para outros humanos aprimorados que ansiavam compreender o seu próprio valor. As arenas haviam nos moldado em combatentes, mas as ruínas haviam nos elevado a algo de mais essencial, arautos do potencial humano. A etapa derradeira da nossa metamorfose iniciou-se com uma convocação que surgiu por vias inéditas. Não vinda de mestres das arenas ou contratantes privados, mas de uma entidade que se revelava apenas por emblemas ancestrais, anteriores à hierarquia imperial vigente. A mensagem era concisa: apresentar-se nas coordenadas indicadas para avaliação por entidades cuja autoridade eclipsava todos os acordos prévios. Percebemos de imediato que as nossas ações haviam captado o interesse de esferas onde as vontades pessoais perdiam relevância, a rede informal que ajudáramos a tecer, o conhecimento extraído das ruínas alienígenas, a filosofia que espalhávamos em surdina, tudo isso fora detetado por inteligências aptas a discernir padrões em escalas galácticas. As coordenadas guiaram-nos a uma instalação que não figurava nos registros oficiais, escavada num asteroide de um sistema ausente dos mapas de navegação. As medidas de segurança que defrontamos à chegada visavam conter perigos que armamento convencional não poderia neutralizar. Aplicações tecnológicas de princípios que absorvêramos nas ruínas, mas que nunca imagináramos ver postas em prática por mãos humanas. A nossa escolta compunha-se de figuras cujas alterações superavam tudo o que até então conhecêramos, embora os seus aprimoramentos obedecessem a princípios familiares do nosso próprio percurso. Elas haviam sido forjadas por adversidades controladas, polidas por provações que mantinham a essência humana ao mesmo tempo que ampliavam as faculdades. Representavam o que poderíamos vir a ser, com tempo e meios adequados. A comandante da instalação era uma mulher de idade indeterminável, cujas modificações se mostravam tão súbitas e totais que pareciam encarnar a evolução propriamente dita, não uma mera adição. Recebeu-nos não como detidos ou recursos, mas como pares cujo labor seguira com atenção profissional. Vocês demonstraram o que há muito suspeitávamos, afirmou sem rodeios, que a força suprema da humanidade reside não em ultrapassar os seus limites, mas em transcendê-los através deles. As vossas triunfos nas arenas, o êxito nos centros de testes, as revelações nas ruínas, tudo converge para a mesma lição. Estamos destinados a tornar-nos mais do que somos, sem deixar de ser quem somos. Guiou-nos por corredores orlados de ecrãs que exibiam os frutos de programas de aprimoramento ao longo de séculos. Cada um ilustrava uma via distinta para o enigma central do progresso humano.
Alguns haviam buscado a perfeição via substituição, gerando entidades tão distantes das origens que já não se podiam classificar como humanas. Outros optaram pela otimização através da uniformização, convertendo pessoas em peças de engrenagens maiores. Todos insucessos, elucidou enquanto examinávamos o registro histórico. Não por falhas técnicas, mas por abdicarem das qualidades que tornam o aprimoramento valioso. Perseguiram o poder sem fim, a transcendência sem sentido, a evolução sem alma. Os ecrãs revelavam o que combatéramos sem o saber, o peso acumulado de perspectivas sobre o desenvolvimento humano que viam a individualidade como defeito a corrigir, não como força a nutrir. Cada triunfo nosso fora um voto contra tal visão, uma prova de que a cooperação suplantava a padronização, que a adaptabilidade vencia a otimização, que a humanidade elevada era mais potente que a humanidade trocada. Vocês encarnam uma via alternativa, prosseguiu, conduzindo-nos a uma sala onde dezenas de outros humanos aprimorados se dedicavam a tarefas que mesclavam excelência pessoal com objetivo partilhado. Aprimoramento que conserva, em vez de erradicar, as traças que tornam o aprimoramento precioso. Desenvolvimento que edifica sobre, em vez de suplantar, a base que confere significado ao desenvolvimento. Nós éramos. Não era algo exclusivo. Ao longo da galáxia, tínhamos adquirido conhecimentos semelhantes. Programas idênticos geravam resultados parecidos, indivíduos aprimorados que superavam as suas restrições sem perder a essência humana. As arenas de combate representavam apenas uma parte de uma vasta rede dedicada a explorar o que o potencial humano podia realizar quando devidamente orientado e apoiado. Contudo, compreender não equivalia a pôr em prática. Saber o que os aprimoramentos podiam obter distinguia-se de elaborar sistemas capazes de os fornecer à escala necessária. Os saberes obtidos através de anos de provações controladas precisavam de ser convertidos em métodos aplicáveis a populações inteiras, sem desperdiçar o enfoque individual que os tornava tão eficazes. É por isso que estão aqui, esclareceu ela, enquanto observávamos sessões de formação que integravam lições extraídas de experiências dolorosas. Não para serem examinados ou expostos, mas para instruir. As vossas vivências ilustram a superação bem-sucedida de obstáculos que a maioria dos humanos aprimorados enfrenta, embora poucos resista. Aprenderam a prosperar em circunstâncias planeadas para os destruir, e esse saber é de imenso valor para quem lida com provações parecidas. O centro não era uma prisão nem um laboratório, mas uma academia cujo plano de estudo se baseava em cicatrizes e se pagava com sangue. Humanos aprimorados de todo o setor acorriam ali para absorver ensinamentos de quem triunfara onde outros fracassaram, para aprender como a colaboração podia suplantar qualquer limitação pessoal, para desvendar o que se tornava viável quando o aprimoramento beneficiava a humanidade, em vez de a substituir. O nosso novo papel consistia em sermos formadores numa filosofia que não se transmitia por palestras ou exibições, mas apenas pela partilha de experiências em superar probabilidades impossíveis mediante esforço conjunto. Ajudaríamos os outros a assimilar o que nós tínhamos interiorizado. Orientá-los-íamos pelas mudanças que tínhamos atravessado. Demonstraríamos que o aprimoramento não visava transformar em algo diferente, mas em ser uma versão mais plena de si mesmos. O labor era mais exigente do que tudo o que havíamos feito nas arenas, demandando paciência e discernimento em lugar de rapidez e brutalidade. Cada aluno trazia o seu historial de alterações e feridas, a sua visão do que o aprimoramento significava e do preço que havia cobrado. A nossa tarefa passava por ajudá-los a perceber que os seus sacrifícios não haviam sido vãos, que a sua metamorfose os preparara para fins mais amplos do que a mera sobrevivência pessoal. Mas a lição primordial que ministrávamos era aquela que havíamos captado nas ruínas alienígenas, que o trajeto da humanidade para a transcendência não passava pelo abandono da natureza humana, mas pela sua realização completa. Toda a espécie que atingira verdadeira grandeza o fizera ao tornar-se uma versão mais autêntica de si mesma, ao achar meios de ultrapassar as suas barreiras, preservando os traços essenciais. Anos se seguiram neste ofício, ciclos de ensino e aprendizagem que pareciam condensar o tempo em instantes de compreensão mútua. Vimos lutadores de antigas arenas transformarem-se em pensadores, soldados modificados em educadores, cobaias alteradas em mentores para quem enfrentava mudanças análogas.
A rede que contribuíramos a fundar expandiu-se num movimento autêntico, unido não por doutrinas, mas pela vivência comum de uma transcendência conquistada, graças à natureza humana, e não apesar dela. A revelação derradeira surgiu numa assembleia de instrutores seniores, uma conferência convocada para debater as consequências a longo prazo do nosso labor e a sua ligação ao destino da humanidade numa galáxia cada vez mais adversa à vida humana não aprimorada. A interrogação que pairava sobre todos era se o nosso método de aprimoramento poderia alargar-se a populações planetárias ou mesmo setoriais sem sacrificar o enfoque individual que o validava. A resposta veio da nossa comandante, cujos próprios aprimoramentos haviam evoluído a patamares que lhe permitiam detectar padrões abrangendo séculos de evolução humana. Não estamos a preparar indivíduos para o aprimoramento, elucidou ela. Estamos a preparar o aprimoramento para os indivíduos. Os métodos que aqui desenvolvemos serão, no fim, aplicados a populações completas, mas só quando essas sociedades tiverem erigido as estruturas culturais e sociais capazes de sustentar tal mudança. O nosso labor não era um fim em si mesmo, mas um prelúdio a uma transformação maior que redefiniria a relação da humanidade com o seu próprio potencial. Os humanos aprimorados que formávamos seriam o núcleo que dirigiria esse processo, garantindo que a sua expansão mantivesse os princípios absorvidos pela luta individual e pelo triunfo coletivo. Compreendi então o que realmente nos tínhamos tornado durante os anos nas arenas e nas câmaras de testes. Não vítimas de um sistema planeado para nos quebrar, mas pioneiros de um sistema destinado a elevar a humanidade para além das suas limitações atuais, preservando as qualidades que davam sentido a tal elevação. A nossa degradação fora o custo da instrução, a nossa detenção, o preço da sabedoria. A nossa metamorfose, o alicerce da rebelião. Os mestres das arenas subterrâneas julgavam que estavam a fabricar diversão, mas, na verdade, conduziam experimentos sobre a essência da resistência humana. Os patronos abastados achavam que compravam mero espetáculo, mas financiavam, sem saber, técnicas que viriam a alterar por completo a sua sociedade. Os centros de testes supunham que avaliavam armamento, mas desvendavam na realidade os segredos do destino da humanidade. Nós conquistamos bem mais do que combates. Nós conquistamos o poder de definir o que significa triunfar. As fossas de luta clandestinas persistem, espalhadas pelos recantos sombrios da galáxia, ainda a satisfazer os ricos e influentes que anseiam por exibições cruéis e humilhação. Mas deixaram de cumprir o seu fim primordial. Em vez de esmagarem os combatentes, agora detetam potenciais para iniciativas como a nossa. Em vez de gerarem entretenimento, formam educadores. Em vez de exibirem os limites do ser humano, agora expõem o seu vasto potencial. O esquema que nos gerou mantém-se em atividade. Contudo, foi alterado pela perspectiva que ajudamos a criar. O que outrora era mera exploração tornou-se instrutivo. O que era aviltante passou a ser inspirador. O que era devastador evoluiu para construtivo. As mesmas dinâmicas que nos roubaram as identidades iniciais agora auxiliam outros a encontrar os seus eus aprimorados. Já não me recordo do nome do homem que vacilou ao executar um herege em Vrax, cujo ato de clemência o condenou às arenas de Hive Mortias. Essa figura pereceu nas profundezas, não pela brutalidade, mas pela consciência progressiva de que a piedade sem vigor era fútil, de que a empatia sem competência era vazia, de que a humanidade sem a força para salvaguardar os seus princípios estava fadada ao fim. No seu lugar, ergue-se quem compreende que a transcendência não implica rejeitar a natureza humana, mas sim cumpri-la em pleno. Quem aprendeu que o aprimoramento não visa a perfeição absoluta, mas a adaptabilidade total. Quem sabe que o amanhã pertence não a quem renega as raízes, mas a quem as respeita ao ultrapassar as suas restrições. As fossas ensinaram-me a eliminar com eficácia e sem arrependimentos, mas transmitiram-me algo ainda mais vital, que os humanos se podem transformar no que for preciso, mantendo-se inconfundivelmente humanos. As multidões mostraram-me que a degradação e o engrandecimento se confundem com frequência, que as mesmas pressões que destroem uns elevam outros. Os mecenas revelaram-me que o poder sem objetivo é oco, que a força sem rumo é irrelevante. Mas a lição mais profunda veio dos meus companheiros de luta, de Korgoth e Lídia, e de todos os restantes que superaram as suas condições através da colaboração e do apoio recíproco.
Eles mostraram-me que a maior força da humanidade reside não na superioridade solitária, mas na realização coletiva, não na perfeição isolada, mas no objetivo partilhado. Fomos moldados no cadinho da adversidade controlada, refinados por provações destinadas a despedaçar-nos, esculpidos por elementos que converteram as nossas fraquezas em virtudes. Saímos não como ferramentas nas mãos alheias, mas como artífices do nosso próprio caminho, como construtores de um amanhã em que o aprimoramento beneficia a humanidade em vez de a suplantar. As arenas subterrâneas de luta do 40º do milênio prosseguem a comprimir seres humanos nas formas que os seus senhores demandam. Mas essas formas já não são as de antigamente. Nós alteramos o sentido da vitória, redefinimos a essência da robustez, reformulamos o fim do poder em si. Nos abismos mais negros da galáxia, o potencial humano avança, não para a perfeição, mas para a versatilidade. Não para a superação da natureza humana, mas para a sua expressão completa. Não para a excelência individual, mas para o êxito em conjunto. Já não lutamos pela mera sobrevivência, lutamos pelo futuro. E estamos a vencer.